Recentemente eu recebi uma demanda onde o objetivo final é atender os requisitos de segurança que foram definidos recentemente. E para atender essa demanda, eu preciso criar uma automação onde eu vou precisar listar todas as aplicações rodando num cluster Kubernetes, buscar alguns objetos específicos, verificar se esses objetos, os valores que estão definidos, estão dentro de um valor pré-determinado e, se não tiver, fazer algumas alterações. Como que será que eu vou fazer isso? Seja bem-vindo a mais um vlog, Um Dia como DevOps. E você deve estar pensando assim, Robert, mas é só encontrar alguma ferramenta na internet que provavelmente já vai ter para tirar esse tipo de informação e atualizar. Bom, tem alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro ponto que é o seguinte, quando você fala de relatório, no geral, seja Kubernetes ou para qualquer outra ferramenta, vai ser muito difícil você encontrar alguma ferramenta que tenha um relatório exatamente da forma que você precisa. Por quê? Cada ambiente é cada ambiente, cada cenário vai ter a sua particularidade. E um sistema de relatório, a não ser que ele seja desenvolvido de forma customizada, ele não vai atender às suas necessidades. Então, utilizar uma ferramenta de mercado, um script desenvolvido que está disponível no GitHub, muitas vezes não vai ser uma opção viável. Um outro ponto que a gente precisa de atenção é, dificilmente você vai encontrar alguma coisa relacionada a relatórios do Kubernetes. Às vezes você vai encontrar ali relatório de imagem, relatório de algumas configurações, mas novamente, nada muito específico para um cenário de uma empresa em específico, digamos assim. Então, você vai encontrar, quando você procurar, questões relacionadas, ferramentas relacionadas a monitoramento. Aí tem um monte, mas o que eu preciso não é monitorar. Eu preciso fazer alterações, mas antes de fazer essas alterações, eu preciso identificar onde eu preciso aplicar. Aí entra mais um ponto que é preciso tomar muito cuidado. Não vai fazendo alterações no seu cluster Kubernetes em todas as aplicações. De preferência, teste num ambiente que não é produtivo, teste numa pequena porção de aplicações, depois você testa num grupo maior de aplicações, deixa passar 1-2 dias e aí você parte para os ambientes produtivos. Mas então, se você não vai encontrar nada na internet, você não vai encontrar nenhuma ferramenta de mercado que vai atender exatamente essa situação que precisa ser feita, como que a gente vai fazer? E aí que entra um ponto que muita gente não liga. Muita gente acha que é besteira para quem trabalha com DevOps. Programação. Aprender a programar é essencial. E eu vou te explicar agora como que eu vou resolver esse problema utilizando uma linguagem de programação muito conhecida e muito comum, que é o Python. Eu fiz umas pesquisas rápidas na internet e o primeiro ponto que eu precisava resolver é, eu vou me conectar num cluster Kubernetes. Como que eu vou me conectar? Eu encontrei uma biblioteca que faz essa conexão e de forma bem simples, inclusive. Ela vai ler o kubeconfig da minha máquina. Então basta eu estar conectado num cluster, instanciar o client, eu já vou conseguir fazer alterações e vou conseguir fazer buscas dentro do cluster Kubernetes. E o ponto importante sobre tudo isso é que todas essas alterações, todas essas buscas, elas vão estar relacionadas ao meu usuário, às minhas credenciais de acesso. Inclusive, por enquanto eu vou rodar na minha máquina, mas se depois eu quiser colocar isso para rodar dentro do cluster Kubernetes, colocar como uma API, como alguma coisa, para fazer essas alterações de forma já centralizada, digamos assim, basta eu utilizar um service account, criar as rules e aí eu vou ter as permissões exatas que a minha aplicação pode fazer. Então, quando você programa, quando você desenvolve algo, isso com certeza vai te dar muito mais possibilidade para você executar determinada tarefa. E voltando para a biblioteca que eu comentei que eu encontrei durante a minha pesquisa, para fazer a instalação dessa biblioteca é bem simples. Basta você digitar pip install kubernetes e pronto. Agora você consegue instanciar o client e fazer as suas automações dentro do cluster Kubernetes. E aí você deve estar se perguntando, Robert, mas qual que é o primeiro passo? O que eu preciso fazer efetivamente para construir uma automação dentro do cluster Kubernetes? Maravilha, e essa é uma ótima pergunta. E eu vou te explicar o meu caso de uso e como que eu fiz. Bom, dentro aqui do meu cenário, eu precisava basicamente o seguinte, identificar quais aplicações utilizavam HPA. A partir do momento que eu encontrei quais são as aplicações que utilizam HPA, eu tenho que verificar
qual que é o valor mínimo que está definido para o HPA. Ele tem que ser, por exemplo, menor do que 4. Perfeito? E o valor máximo? O valor máximo eu vou criar um padrão onde eu vou adicionar mais um do valor encontrado se ele for maior do que 4, maior ou igual a 4. Então aqui você vê que você vai precisar utilizar um pouco de condicional dentro do Python, mas nada que tenha tanto problema assim. A biblioteca é muito simples de utilizar. Então, para você ter ideia, a primeira coisa que eu identifiquei, eu acabei de comentar para você, que é o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é identificar o padrão. Quando eu recebi essa demanda, uma das perguntas que eu fiz durante a reunião é: qual o padrão que a gente vai seguir? Eu consigo fazer, mas eu preciso entender qual que é o padrão. Então vou aplicar somente onde tem HPA, perfeito? Perfeito, então eu vou aplicar somente onde tem HPA. Mas aqui tem um ponto que talvez você não tenha percebido. Muita gente, principalmente quem está começando com Kubernetes, quando ouve a aplicação executando no cluster Kubernetes, acha que a gente está falando um pod. Sim, o pod é uma aplicação executando, mas além do pod tem outros objetos que podem estar relacionados a uma aplicação. Então, por exemplo, para subir um pod você precisa de um deployment, de um stateful set. E um outro ponto, algumas configurações vão contar, por exemplo, com config map, com secret e outros objetos do Kubernetes. Então, como que eu faço a relação para identificar se um HPA está relacionado a uma determinada aplicação? Isso depende muito do ambiente que você está trabalhando. Muitas vezes, o nome do HPA vai ser o mesmo nome da aplicação. Então, você lista todas as aplicações, lista todos os HPAs e compara onde é igual. Pronto, você tem um HPA. Em outras situações, não lembro agora efetivamente se no HPA é assim, mas você pode filtrar por label, você pode filtrar pelos parâmetros. Então é muito importante quando você está criando alguma automação relacionada ao Kubernetes que você identifique o padrão. Depois que você identificou o padrão, aí já era. Então verifica se é possível filtrar por label, verifica se é possível filtrar por nome. Se nenhuma dessas alternativas for possível, aí você vai ter que utilizar uma lógica um pouco mais complexa. Você vai fazer alguns filtros e vai ter alguma forma que você vai conseguir mapear. E aí isso varia de ambiente para ambiente. Esse tipo de automação, esse tipo de situação não é a primeira vez que aconteceu comigo. Inclusive, eu quero destacar aqui a importância de você saber programar em Python, mesmo você sendo DevOps. Muita gente acha que todas as ferramentas que estão ali no ecossistema de DevOps são o suficiente. Eu tenho o CI/CD, eu tenho o Kubernetes, eu tenho o Helm, eu tenho o Argo CD, não vou precisar fazer nada. A verdade é que muitas vezes, para tudo isso funcionar no cluster Kubernetes, você vai ter que integrar com outras ferramentas. E aí, foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei aqui, eu falei, putz, isso vai ser muito difícil, eu não sei como é que é o time, eu não sei o que eles fazem, e eu fui me adaptando tranquilamente. Mas o que, ao meu ver, me fez me destacar nesse período que eu estou trabalhando aqui, é esse fato realmente de saber programar. Então, como eu comentei, não é a primeira vez que eu tenho que acessar um cluster Kubernetes e ter que desenvolver alguma automação. Já teve situações que eu fiz isso durante incidente. Então, vamos supor aqui, tem um operator que ele cria várias secrets e por algum motivo esse operator não estava atualizando as secrets. Então, tinha que listar todas as secrets relacionadas a uma aplicação dentro do Kubernetes, remover ou atualizar essa secret. Teve situações também onde tinha um outro operator que ele fazia N operações dentro do cluster e em ferramentas externas. Esse operator tinha um bug e aí eu sabia como resolver ele de forma manual, né? kubectl, editava tal objeto, buscava tal objeto e fazia algumas ações. O que eu pensei comigo? Eu falei, opa, já que eu faço de forma manual, eu vou automatizar isso. E aí quando você automatiza, você tem um ganho que pouca gente tem quando trabalha com DevOps, que é o quê? A liberdade. Muitas vezes, quando você está trabalhando com DevOps, o que vai acontecer? A galera sempre vai te acionar, porque você conhece de Kubernetes, você conhece como funcionam as aplicações, você conhece como que é feito o deploy, então, basicamente, eles acham que você conhece de tudo. E isso até que é um pouco de verdade, mas você não quer estar sempre sendo acionado. E uma forma de você conquistar sua liberdade, assim, pelo menos de acionamento, é automações. Muitas das automações aqui que eu criei, eu coloquei, por exemplo, no GitHub. Então ela executa como workflow, o usuário passa alguns parâmetros e pronto, a automação está executando. O usuário não precisa ter conhecimento em Kubernetes, não precisa ter conhecimento de programação, não precisa conhecer a aplicação, porque eu já fiz tudo isso. Mas agora é só tomar meu café e trabalhar em outras demandas. Então assim, para finalizar esse vídeo aqui, eu te passei algumas dicas de como que você pode organizar o seu script em Python, como que você pode se conectar num cluster Kubernetes e quais são os tipos de demanda que um DevOps recebe realmente no dia a dia. Não são só coisas simples, muitas vezes a gente vai ter que pensar. Na verdade, na maioria das vezes, porque quando chega para uma área de DevOps, geralmente a gente está falando de, além de todo o ciclo ali de DevOps, a gente está falando de automação, integração.
Então você sempre vai ter que pensar fora da caixa e ter alguma maneira de criar suas automações. Então se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações. Esse foi aqui mais um vídeo de um dia na pele de um DevOps, e a ideia é que eu traga muito mais conteúdo sobre isso. Então eu quero saber, você está gostando desse formato? Você quer saber realmente quais são os tipos de demanda que um DevOps recebe? Você já trabalha como DevOps? Deixa seu comentário aqui, vamos se conhecer melhor e vamos se falando, vamos fortalecer aqui, criar uma comunidade de pessoas de infraestrutura que querem fazer a transição para DevOps, pessoas que são DevOps, mas ainda estão começando, para que todo mundo possa se ajudar. Vejo você no próximo vídeo, no próximo vlog e até mais. Valeu!